você aí, você entendeu tudo o que aconteceu na CPI da Covid até agora? Pois é, em apenas 2 meses e meio a CPI já descobriu um monte de coisa e tem muita gente totalmente perdida. E com a comissão voltando agora dia 3, vem muito mais coisa por aí. Mas calma que a gente tá aqui para te ajudar com 6 pontos para você entender tudo o que aconteceu até agora. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo ao Política Sem Textão, um canal para você entender de política de forma simples e didática. Se você é novo por aqui e quer continuar acompanhando nosso conteúdo, se inscreve aí que não custa nada, beleza? A CPI da Covid, também chamada de CPI da pandemia, começou efetivamente lá no dia 4 de maio. Desde então foram ouvidos 33 depoentes, foram feitas quebras de sigilo de pelo menos 62 pessoas e empresas, fora os diversos pedidos de informações dos mais variados tipos. E nos 2 meses e meio de trabalho, várias descobertas vieram à tona. Vamos ver o que foi descoberto até agora? Vamos começar falando do atraso de entrega de vacinas. E o primeiro caso já é o mais emblemático, o da Pfizer da BioNTech. Segundo o que apurou a comissão, o governo brasileiro ignorou 81 e-mails da Pfizer até finalmente firmar um acordo para comprar a vacina. O gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, disse em depoimento à CPI que a primeira oferta foi enviada dia 14 de agosto de 2020, mas o primeiro contrato de compra só foi firmado em 18 de março deste ano, 7 meses depois. Na melhor oferta que a Pfizer fez ao Brasil em agosto, de 70 milhões de doses, o país receberia entre dezembro e março um total de 4 milhões e meio de doses. Mas não foi isso que a gente recebeu. Em vez disso, foram compradas 100 milhões de vacinas divididas entre o segundo e terceiro trimestre de 2021. Segundo o governo, a demora foi porque as cláusulas do contrato eram leoninas ou abusivas. Outro caso que chamou bastante atenção foi a da Coronavac, produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Várias vezes o presidente Jair Bolsonaro disse que não compraria a, entre aspas, vacina chinesa de João Dória. O diretor do Butantan, Dr. Dimas Covas, disse que a interferência do presidente atrasou sim a produção e a entrega das vacinas. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. A primeira oferta do Butantan foi em 30 de julho de 2020 por 60 milhões de doses entregues até o último trimestre do ano. Mas o contrato só foi assinado em 15 de fevereiro por 100 milhões de doses entregues até o fim de setembro. Vale a pena dizer que nos primeiros meses da vacinação, a Coronavac respondia por pelo menos 90% das doses aplicadas em todo o país. O gabinete paralelo foi outro assunto que chamou a atenção. Essa história veio à toa com o primeiro depoimento à CPI, o do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Dentro do Palácio do Planalto, quando fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o 3º andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Esse gabinete paralelo era um grupo de pessoas a quem o presidente dava mais atenção do que o próprio Ministério da Saúde. E isso gerou uma comunicação confusa e conflituosa sobre o combate à pandemia. Depois da fala de Mandetta, outros depoimentos, agendas oficiais, reportagens na imprensa e posts de membros desse gabinete acabaram revelando nomes de pessoas que participavam desse grupo. Entre eles estavam o empresário Carlos Wizard, o deputado Osmar Terra, a médica Nise Yamaguchi e o médico da Marinha Luciano Dias Azevedo, além de pelo menos 5 membros da Associação Médicos pela Vida. Em geral, o grupo defendia medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, como cloroquina e ivermectina, e criticavam medidas de isolamento social, defendendo a infecção geral da população para atingir a chamada imunidade de rebanho. Há indícios, inclusive, de que esse gabinete paralelo era liderado principalmente pelo ex-assessor especial do governo Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro Abraham Weintraub e próximo aos filhos do presidente.
Não é segredo para ninguém que o presidente Jair Bolsonaro foi o principal defensor da cloroquina como tratamento para a Covid-19, mesmo sem eficácia. E a maioria do governo, principalmente a ala ideológica, comprou a ideia, fazendo até publicidade oficial sobre o assunto. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, chegou a parar os estudos com o medicamento por 2 vezes, em maio e em julho, justamente por falta de resultados positivos. E em 1º de março desse ano, a OMS concluiu que a hidroxicloroquina não serve para tratar a Covid-19. Mesmo assim, Bolsonaro continuou recomendando o remédio. E ele não era o único. Aliados do presidente na CPI, integrantes do Ministério da Saúde e, claro, membros do gabinete paralelo defenderam o tratamento precoce sem usar a base científica ou citando estudos inconclusivos ou que acabaram sendo refutados. Em depoimento, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que Nise chegou a sugerir mudar a bula da cloroquina para indicá-la como tratamento para a Covid. Esse documento ele foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. A pedido do Ministério da Saúde, o Exército produziu comprimidos de cloroquina que foram distribuídos pelo país, desde prefeituras até comunidades indígenas, inclusive na gestão do atual ministro Marcelo Queiroga. E o Brasil também recebeu uma doação de 3 milhões de comprimidos dos Estados Unidos na época que Donald Trump ainda era o presidente. Se você chegou a acompanhar a CPI mais de perto, deve estar se perguntando: ué, vocês falaram do tratamento precoce, mas nem citaram a Capitã Cloroquina? Como assim? Calma, a gente não se esqueceu dela. A Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, ganhou sim esse apelido por defender o tratamento precoce. Mas o que a gente vai destacar é o envolvimento dela na crise na saúde do Amazonas em janeiro deste ano, que levou à abertura de uma ação de improbidade administrativa contra ela e o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, além de outras 4 pessoas. Mayra Pinheiro contou ao Ministério Público Federal que foi sim a responsável por difundir a cloroquina e outros medicamentos ineficazes nos hospitais de Manaus, montando até caravanas de voluntários para isso. Para a CPI da pandemia, Mayra confirmou que técnicos da sua pasta criaram o aplicativo Tratikov, lançado no auge da crise em Manaus, recomendando esses remédios até para bebês. O aplicativo ficou disponível por pelo menos 10 dias para download na página do Ministério da Saúde, mas depois foi tirado do ar. Segundo Pazuello e Mayra, não foi um lançamento oficial, e sim o resultado de um ataque hacker. Os opositores do governo na CPI acreditam que Manaus foi usada como cobaia para o tratamento precoce em meio à grave crise na cidade, que sofria até de falta de oxigênio hospitalar em um dos momentos mais dramáticos da pandemia. Só para você ter uma noção, mais de 3.000 pessoas morreram só em janeiro no Amazonas, muitas delas por asfixia. Na CPI da pandemia, Pazuello disse que podia ter agido antes se as autoridades locais tivessem avisado da situação com antecedência, mas os e-mails trocados entre a empresa Ward Martins e o Ministério indicam o contrário. Antes do colapso, a fabricante de oxigênio pediu apoio logístico imediato a assessores de Pazuello para transportar cilindros e tanques, mas não foi atendida a tempo. O ex-ministro também se omitiu e só começou a elaborar um plano para transferir pacientes para outros estados quando pessoas começaram a morrer por asfixia. Agora, se o Ministério demorou para agir quando a crise estava para estourar, o governo do Amazonas também fez pouco para evitá-la. Pelo menos desde o fim de novembro de 2020, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas sabia que a quantidade de oxigênio contratada seria insuficiente. Na CPI, o ex-secretário Marcelo Campelo disse que faltou oxigênio por 2 dias. Para Pazuello, foram 3. Para o senador amazonense Eduardo Braga, faltou por quase 3 semanas. Agora vamos para suspeitas de corrupção, começando com o caso da Covaxin, a vacina indiana desenvolvida pelo laboratório Bharat Biotech. Em 25 de fevereiro, o governo federal assinou um contrato de compra de 20 milhões de doses da Covaxin por 1 bilhão e 600 milhões de reais. O intermediário dessa negociação com o laboratório indiano foi a empresa brasileira Precisa Medicamentos. Aí já começaram os questionamentos. Primeiro que a negociação dessa vacina demorou só 97 dias, muito menos que os 330 da negociação da Pfizer, por exemplo. Segundo, que o preço por dose seria de $15, muito acima de outros imunizantes no país. Uma reportagem do Estadão também tinha informado que o Ministério da Saúde negociou com a Precisa $10 por dose em novembro. A diretora da Precisa, Emanuela Medrades, disse à CPI que o preço sempre foi de $15, nunca 10.
E a Bharati Biotech também disse que esse valor é o mesmo vendido para outros países. Mas o escândalo começou mesmo quando Luiz Miranda, deputado federal, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, do Departamento de Importação do Ministério da Saúde, disseram haver indícios de superfaturamento. Luiz Ricardo disse que havia erros nos invoices, as faturas internacionais que ele recebeu da Precisa, e que sofreu uma pressão atípica para continuar mesmo assim. Então, ele e o irmão procuraram o presidente Jair Bolsonaro em 20 de março para denunciar. Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto, que é o presidente da República. Presidente esse que não nega, é impossível negar que nós estivemos com ele. O presidente entendeu a gravidade, olhando nos meus olhos, ele falou, isso é grave. Não me recordo do nome do parlamentar, mas ele até citou um nome para mim, dizendo assim, isso é coisa de fulano. E falou, vou acionar o DG da Polícia Federal. Mas depois desse encontro, a PF não foi acionada, como disse o presidente. William Santana, técnico da equipe de Luiz Ricardo, disse à CPI que tinha mais erros que o comum nos invoices enviados pela Precisa e que mesmo com pedidos de correções, alguns erros persistiram, como o pagamento antecipado dos valores, que não estava previsto no contrato. Além disso, o invoice vinha no nome de uma empresa sediada em Singapura, que é um paraíso fiscal, o que chamou ainda mais a atenção dos senadores. Depois do depoimento dos irmãos Miranda, o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, acusou os irmãos de apresentar invoices falsas e disse que tinha um documento verdadeiro. Na verdade, o documento de Onyx era uma de 3 versões enviadas pela Precisa, todas verdadeiras. A diretora da Precisa, Emanuela Medrades, também contestou a versão de William Santana e dos Miranda, dizendo que as datas não batem, que o primeiro invoice foi enviado no dia 22, depois do encontro dos irmãos com Bolsonaro. Como dá pra ver, o caso por enquanto não teve definição, mas já teve várias consequências. A Bharati Biotech encerrou o acordo com a Precisa no dia 23 de julho e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cancelou de vez o contrato de compra da Covaxin no dia 29. O cancelamento foi logo depois que a Controladoria Geral da União, a CGU, encerrou a sua investigação sobre o caso. O chefe da CGU, Wagner Rosário, disse que não encontrou irregularidades no contrato. Por fim, a denúncia dos irmãos Miranda virou um inquérito no STF para investigar se houve crime de prevaricação por parte do presidente Jair Bolsonaro, justamente por não ter tomado uma atitude mesmo sabendo de possíveis irregularidades no contrato. E esse caso ainda vai dar o que falar, com várias pessoas envolvidas sendo chamadas pela CPI para depor. Esse talvez seja um dos casos mais controversos da pandemia, porque indica que o governo pode ter não só um ministério paralelo para uso de remédios, mas também para aquisição de vacinas. Tudo começa com o cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete, que se apresentava como vendedor autônomo da empresa Davat Medical Supplies, uma revendedora internacional de remédios. Ele dizia que poderia conseguir ao governo federal 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca a um preço de $3,50 por dose. Mas a Davat nem tinha essas vacinas em mãos. Em entrevista à Folha de São Paulo e depois em depoimento à CPI, Dominguete disse que se reuniu com o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, e com o assessor dele, Marcelo Blanco, que esse encontro foi em um restaurante em Brasília no dia 25 de fevereiro. Segundo Dominguete, Roberto Dias só falou que a negociação andaria com o pagamento de $1 por dose como comissão. Um nome bonito para propina. Vale lembrar que Dias foi o primeiro e único até agora a receber voz de prisão na CPI por falso testemunho. Vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. O senhor sempre se escusando de responder. Aqui a pessoa, o senhor fez um juramento. Então eu estou pedindo... Chame a polícia do Senado e o senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. A mentira é de que ele teria encontrado o Dominguete por acaso, enquanto ele estava tomando um chopp com um amigo. Mas a CPI descobriu que o encontro foi sim programado. Outro personagem da história é Cristiano Carvalho, que de fato tinha uma procuração da Davat Matriz para atuar como representante de produtos no caso das vacinas. E ele mantinha contato constante com o Dominguete. Na CPI, Cristiano falou que o PM contou do pedido de propina por parte de um grupo da saúde. Ele contou também que o caminho até o governo foi facilitado pelo reverendo Hamilton Gomes de Paula, da ONG Senar, que divulgou para prefeituras e consórcios a atuação dos representantes da Davat. Em 12 de março, os três se reuniram com outros 3 coronéis do Ministério da Saúde, entre eles o então secretário executivo Elcio Franco.
Também participou do encontro um quarto general da reserva, Elcio Bruno, presidente do Instituto Força Brasil, uma instituição bolsonarista que até é investigada na CPMI das fake news. Resumo da ópera: as vacinas não existiam, mas os atravessadores sim. E houve sim pedido de propina. É claro que aconteceu muito mais coisa na CPI, vale a pena pesquisar para saber mais. A comissão inclusive volta nessa terça com o fim do recesso parlamentar e já deve ouvir o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que a gente acabou de falar, e o sócio-diretor da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. Além disso, os senadores devem votar requerimentos de depoimentos de várias pessoas, entre elas ministros de Estado, governadores, prefeitos, representantes de empresas privadas e servidores públicos. Ou seja, o que a gente trouxe nesse vídeo é só o começo dessa história toda. Muita coisa ainda vai vir à tona nas próximas semanas ou até nos próximos meses. O Política Sem Textão vai ficar de olho nessa CPI e a gente vai trazer as informações mais relevantes sempre que possível. Então, para não perder nada, se inscreva no canal, ativa o sininho e siga a gente no Instagram, @Política Sem Textão. Se você quiser entender exatamente como funciona uma CPI e quais são as funções dela, clica nesse vídeo aqui do lado. Se você quiser ver algumas fake news que foram desmentidas sobre as vacinas contra a Covid, também clica no vídeo aqui embaixo para ver. Muito obrigado por assistirem a mais esse vídeo do Política Sem Textão e a gente se vê na próxima. Um abraço!